Anomalia Destinatária Resumo. Episódio 1, Capítulo 2, Temporada 3. Episódio 2 Horas. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje mais um resumo de Anomalia Destinatária. E se vocês observarem, tá um pouco diferente, porque agora, ó, temos a abertura tocando aqui no fundo da minha voz. E eu acho que ficou muito massa. E então, eu vou estar resumindo pra vocês. Hoje, primeiro episódio do capítulo 2, temporada 3. Me estar arrepiado por conta que me gostar muito da abertura, então bora começar esse lindo episódio e vamos ver o que dá, galera. Tudo começa de onde para o outro. Com a triste notícia que o padre F no chat. E todos ficam se perguntando, quer dizer, Dal chega com a notícia chorando e Oliveira com um tom um pouco mais sério por conta do ocorrido. Ele pergunta como que aconteceu isso e ele fala que não sabe, mas que aconteceu essa evidência que foi de F. Então nessa hora chega uma pessoa que aparenta ter o nome do Dante e essa pessoa usa o mesmo terno que o Dante, porém o cabelo dela é diferente. O cabelo dela é preto e o do Dante é amarelo. E sim, se vocês repararem, não é a abertura do RPG, a música tema, eu falei errado. E até coloquei errado. Então, pra ficar melhor, só vou dar uma mexida aqui nas configuration. Só pra ficar melhorzinho aqui. Aí pronto. Deixa eu só dar uma mexida aqui. Enquanto isso eu vou continuar falando. Então, eles... é descoberto que o padre foi de F e também descobriram onde que o chefe tá. Então eles decidem, deixa eu arrumar aqui. Agora eu acho que vai pegar. Então eles decidem que... Oh, caramba. Deixa eu aumentar aqui minha voz. Então eles decidem perguntar um pouco mais sobre o que está acontecendo. E ele fala que vai dar carona para eles, para que eles possam ir num lugar. E acaba que eles vão parando num lugar cheio de lápides e eles estão no cemitério. Nessa hora, essa pessoa que estava lá, que é conhecido como motorista, que parece muito Dante, mas não é. Ele fala que vai dar uma olhada e algumas pessoas da organização. Nessa hora é revelada que aquele cemitério é de
várias pessoas da organização. E lá é muito grande. E o Oliveira ele meio que tá sozinho agora. Ele vai visitar o túmulo do Kenjiro. Porém, nessa hora, ele observa mais 3 pessoas. Uma mulher mais velha com cerca de 40 e poucos anos. Um homem um pouco mais velho, grande e forte. E aparece uma pessoa que aparentemente é 3 anos mais novo, cerca de 18 anos. E essa pessoa se apresenta como Mark. E os outros são pai e mãe do Kenjiro. Porém, o pai do Kenjiro está enfurecido com essa situação e começa a descontar toda a sua raiva no Oliveira. E Oliveira fala que ele queria ter ajudado, mas ele não conseguiu. Mesmo assim, o pai continua ameaçando bater nele. E quando a sua mulher vai impedir, acaba que ele só dá um soco muito forte, fazendo ela cair no chão e ficar meio desacordada. Nessa hora, Oliveira vê o tamanho do que ele fez. Então ele pega sua arma e fala pra ele parar, porque senão ele vai atirar agora mesmo. Fica todo um clima tenso sobre o que o Oliveira vai fazer. E pela reação dele, ele não vai hesitar em puxar o gatilho. Porém, Mark impede e fala pra ele parar de fazer isso com seu pai. E o seu pai começa a bater no Mark, o também culpando por tudo, mesmo ele não tendo feito nada. Por conta que na hora ele queria aliviar o estresse dele de alguma forma. E a forma que ele quis fazer isso não é nada legal. Então é revelado que Mark vai entrar no lugar do Kenjiro. E foi dado como se o Dante tivesse executado o Kenjiro. Ou seja, o Oliveira não vai precisar mais se preocupar em ser executado ou não. Então eles conversam um pouco e eles descobrem que daqui a algumas horas eles vão ter uma reunião. Então antes eles decidem ver algumas coisas importantes. Eles primeiro observam um tal de edifício Joelma, que tem algo um pouco estranho dentro desse edifício que o chama a atenção. Então eles andando lá perto, eles encontram uma menina chamada Ana e o pai dela. E nessa hora eles conversam um pouco e eles falam que estão presos ali e faz bastante tempo. Porém, eles têm uma noção de tempo diferente daquele professor de filosofia. E quando eles vão andando mais pra sala, eles acham um alquimista. E eles lembram que é o mesmo alquimista que recebeu eles lá no capítulo 0. E eles ficam felizes de reencontrar ele. Porém, acaba que ele o conta pra eles que ele saiu da tribo da alquimia por conta do vice-líder, que meio que foi influenciando ele, e ele não queria ser uma pessoa má. Então acabou que ele saiu por conta da influência que essa pessoa fazia. Então nessa hora, ele comenta que ele descobriu que a ex-tribo dele tá tentando ir atrás deles, por conta que eles querem levar eles até outro mundo. Afinal, a alquimia mexe bastante com o outro lado, principalmente com a energia sobrenatural, que é a energia onde fortalece monstros e essas coisas. Porém, acaba que ele comenta um pouco que havia uma criatura que dominava o corpo do padre. E eles têm que fazer alguma coisa com o corpo do padre, porque senão essa criatura vai tomar controle do corpo dele. Então o alquimista usa ele consegue usar seus poderes e meio que teletransportar o corpo do padre. E pede pra Ana e o pai, Oliveira e o Mark saírem de lá, porque vai botar fogo no lugar. E ele vai tentar sair. E nessa hora, o edifício Joelma começa a pegar fogo. E o corpo também vai. Porém, o alquimista que tava lá, ele tava tentando, ele não tava conseguindo fugir. Porém, Mark, herdando um pouco da sua forma de justiça do seu irmão, consegue salvar ele. E até porque nesse momento ele não pede ajuda pro Oliveira, por conta que ele culpa um pouco o Oliveira pela morte do seu irmão. Então ele não consegue ter uma relação tão amigável.
Porém, nessa hora começam a sair vários monstros. E eles escutam muitas vozes gritando. Então saem vários monstros do edifício de Elma pegando fogo. E eles encontram também uma pessoa chamada Lau. E fala que ele é a contradição de si próprio. Ele fala que ele é contraditório. E ele não consegue lidar direito com a cabeça porque ele escuta várias vozes todos os dias. Então, ele comenta pra eles de tomarem cuidado por conta que ele só ajudou eles por conta que o objetivo dele batia com isso. Então, nem sempre eles vão estar vendo ele como herói ou como vilão. E nem sempre na situação deles ele vai ser herói ou vilão. Mas na história dele, ele sempre vai ser o herói. Então nessa hora é revelado que Lau, por conta do experimento, tem meio que várias personalidades na cabeça. E muitas vezes ele se contradiz por conta dessas personalidades dele. E nessa hora ele só vai... Não sei se tá dando pra ouvir, mas ele vai andando pra longe. E ele pede a Deus. Porém, acaba que... Deixa eu colocar aqui. Acaba que... deixa eu colocar aqui de novo a abertura só pra ficar melhor. Vamos lá. E daí, acaba que... Saindo de lá, só tem um ser, uma criatura, que resta que consegue sobreviver. Essa criatura coloca a mão sobre a cabeça do Mark. E Mark descobre seus poderes na hora. Porém, a criatura começa a tocar essa música. Enquanto toca essa música, Mark começa a enxergar um monte de sinais, um monte de escritas. Ele começa a entender tudo, mas não consegue entender nada. Nessa hora, além dele estar escutando barulhos, ele escuta códigos. Ele não sabe do que se trata isso. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe que anomalia é essa. Sabe que aquilo não é do destino dele. E ele tenta evitar isso, mas não dá. A canção continua. Os códigos aparecem. As escritas continuam. E cada escrita parece ter meio que um som. E ele descobre que aquelas escritas são incapazes de se compreender como se fosse uma forma de leitura. E sim, é algo que quando você vê, você consegue escutar a sonoridade daquilo. Aquilo é a mesma sonoridade do outro lado. Aquilo é responsável por tudo que está acontecendo. E aquilo é como se fosse uma espécie de sinal. Aquilo é como se fosse uma conexão. Esse ser é conhecido como rádio, que segurava a cabeça dele tentando transmitir isso. E nisso começou a aparecer um monte de imagens. Ele entendia tudo, mas não, ele via muito, mas não compreendia nada. E nessa hora, ele começa a ver um monte de coisas. E ele começa a ver coisas como se fosse tanto do passado quanto do futuro. Ele começa a ver toda a história do que é sobrenatural. Ele começa a ver tudo aquilo que foge no normal. Ele vê até mesmo seu destino. E nessa hora ele vê Kenjiro. Começa a ecoar uma voz muito forte, gritando: Kenjiro! Kenjiro! E nessa hora, além dele ficar escutando essas vozes, várias vezes, ele começa a se desesperar. E nessa hora a cabeça dele tá a 1000. Até que esse ser solta a cabeça dele. E ele corre de medo. E só conseguindo levar consigo o Oliveira e aquele alquimista. E nessa hora ele vai correndo o mais rápido possível, por conta que ele não sabe do que se trata aquela criatura. E aquela criatura vai na Ana e no pai dela e retira 2 fitas. Porém nessa hora ele joga essas 2 fitas pra longe. Esse monstro suspira. Acaba que uma das fitas acaba acertando a cabeça de Mark. Mark fica bravo com isso, mas ele percebeu que ele só era capaz de compreender aquilo quando ele estava segurando, quando o rádio estava segurando na cabeça dele.
por conta que depois que ele soltar a cabeça ele não lembrou de nada. Pra ele foi como se fosse rápido. E ele não sente, e ele não conseguia compreender porque ele tava com tanto medo do rádio. E usando algumas coisas dos seus poderes ele consegue fugir pra bem longe, até achar um carro. E nessa hora que ele acha esse carro, aparece um motorista. E ele fala pra entrar o mais rápido possível no carro. E nessa hora eles vão seguindo dentro do carro. E ele vai acelerando e vai andando com o carro até que chega na frente de um prédio preto e grande. E nessa hora é revelado que ali vai ser onde eles vão ter a primeira reunião de trabalho deles. E assim se encerra o primeiro episódio, para no próximo eles fazerem a tal reunião. E isso sim é uma anomalia, que não é destinatária. Isso é anomalia destinatária. Pá! Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Dá muito trabalho fazer os resumos, então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Deixa um like, se inscreve aqui no canal e aguarde que vai ter resumo do segundo episódio logo logo. Muito provável que eu, se der certo, eu faço ou nesse sábado ou nesse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Valeu e tchau.